Noite, sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos promovendo a moda sustentável e responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda, Sustentabilidade e Empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas, que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e, principalmente, os seus questionamentos sobre a moda. E hoje vamos receber a Sofia Ribeiro. Ela é pesquisadora na intersecção entre têxteis, biomateriais e inovação sustentável. É formada em têxtil e moda pela USP. Já fez a iniciação, sua trajetória científica investigando biomateriais aplicados a têxteis médicos. Durante sua formação, aprofundou seus estudos em engenharia têxtil na França e hoje integra a Mabebio, onde desenvolve materiais de base biológica. Então, vamos receber a Sofia. Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos animados aqui para te escutar. Queria agradecer o convite da Ecotesse. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tá. Sim. E eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória envolvendo inovação têxtil, biomateriais e biopolímeros. Então, pode passar, Lincoln, você vai. Boa. Eu sou formada, como a Giovana disse, eu sou formada em Têxtil e Moda pela EASH-USP, que é o campus da USP na Zona Leste. Eu não sei se vocês conhecem muito bem o curso, mas ele tem uma grade disciplinar bem variada, então a gente tem bastante matéria ligada à moda, então matéria de desenho, modelagem, mas também a gente tem algumas áreas ligadas à engenharia têxtil, como malharia, tecelagem, e eu entrei no curso tendo a consciência da variedade de disciplina, mas nunca passou pela minha cabeça que eu me identificaria com matéria de engenharia, porque nunca nem passou pela minha cabeça que eu gostasse de engenharia, eu sou péssima em matemática, então eu entrei tendo afinidade com o tema social da moda, com história da moda, jornalismo e pesquisa no geral, né? Então, desde o meu primeiro ano na faculdade, eu sabia que eu gostava de pesquisar e que eu gostaria de fazer produção acadêmica. Então, eu fui procurar uma orientadora, uma das minhas professoras da faculdade, para fazer uma iniciação científica, para pedir uma iniciação científica. E foi quando eu entrei em contato com inovação têxtil. Então, em 2023, eu iniciei o desenvolvimento da minha iniciação científica pela faculdade. Eu trabalhei com fibra de grafeno com alginato. Foi um trabalho desenvolvido no laboratório e eu produzi e testei fibras. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por laboratório, trabalho de laboratório. É, O trabalho de laboratório, ele pode ser muito repetitivo, mas eu amo a paz do trabalho meio que manual do laboratório. E eu acho que até lembra um pouco do trabalho de costura, assim, porque é uma coisa sozinha, assim. E eu adoro pesquisar. Eu sinto muita curiosidade com tudo, então a pesquisa ela proporciona você estar sempre em contato com informações novas, com conhecimento. Depois da minha IC, da minha iniciação científica, eu entendi que eu me identificava com o desenvolvimento de conhecimento na área de têxtil, mais do que de moda. Mas como meu curso não é propriamente de engenharia, eu participei acho que os maiores privilégios que eu tive estando dentro da universidade foi poder concorrer a uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de estudos para uma universidade no exterior, né? No caso, eu fui estudar engenharia têxtil na França, que foi gerida e financiada pela USP, e eu passei 4 anos, 4 meses, perdão, em uma universidade estudando engenharia têxtil lá. Aí
Eu queria mostrar um videozinho, pode. Só Eu falar acho. que toda vez que eu for passando, ele dá um delayzinho, tá? Até aparecer na tela. Então, quando você falar, Ah, tipo, ah, eu tudo bem. passei, provavelmente já passei e ainda tá passando. Não sei se você consegue dar play. Consigo, tô só tentando voltar pro início, deixa eu ver. Mas Então, eu vou ele é explicar. curtinho, né? Ele fica É, recarregando. não tem problema. Ele é só para explicar, minha pesquisa de iniciação científica foi com fibra de alginato, que é uma alga, e eu fazia a nível laboratorial, focado em testes médicos, mas ele é um conhecimento utilizado e feito, possível de fazer manualmente em casa. Então, esse vídeo aí eu achei no TikTok, que é muito parecido com o processo que eu fazia no laboratório. Então, o conhecimento, eu desenvolvi o conhecimento dentro da universidade, mas ele está em todos os lugares, assim. É, é isso. Com esse amadurecimento entre o começo da faculdade até eu me graduar, eu decidi que eu ia continuar na área têxtil e eu fiz o meu TCC sobre biomateriais. Eu vou explicar só um pouco o que é propriamente como funciona a pesquisa acadêmica, porque pesquisar a gente está sempre pesquisando, né? Mas aí na academia é sempre diferente. Então, a pesquisa ela pode se desenvolver de diversas formas dentro da academia. Pode ser uma revisão bibliográfica que realiza levantamento, análise e crítica de estudos já publicados e estabelece a relação entre eles. Também pode envolver formulação e teste de hipótese, com o objetivo de ou confirmar ou refutar elas, ou pode ser uma pesquisa concentrada no desenvolvimento de novas metodologias, de novos processos, de novos materiais, como é o meu caso, né? Então, a área que eu estudei na faculdade foi os biomateriais, e eu vou dar uma explicação rapidinha sobre o que seriam os biomateriais. É, Ô, Sofia, eu os... tô de mão levantada aqui. Não, eu queria muito entender o que que é aquele vídeo. Fiquei super curiosa, tipo, o que que é aquela Ah, tá. matéria? Então, os... a fibra, ela pode ser constituída de. Vocês comentaram que tiveram aula ontem sobre isso. Ela pode ser constituída de um filamento contínuo, que é no caso o poliéster, ou de filamentos menores, como é o algodão, enfim. E existem vários métodos de fazer um filamento contínuo, como o poliéster, que é, no caso, plástico, né, basicamente. E o alginato, ele é um gelificante. Ele faz um gel. É isso que ele faz. E com esse gel, você colocando ele nessa água que a gente chama de condição de precipitação, ele endurece e se torna uma fibra. Literalmente, uma fibra que você pode usar para várias coisas. No caso do vídeo das pessoas que fazem os vídeos no TikTok, essas coisas assim, eles usam para fazer crochê e é um material completamente vindo 100% da natureza, né? No caso que vem de algas. Então, eu estava explicando Sim, que a minha. biodegradável, né? Você pode Sim, colocar na composteira depois. Sim, ele é. Eu usei ele na minha iniciação científica fazendo fibras muito mais fininhas, que era para equipamento médico, mas ele pode ser usado de diversas formas e o que eu quis dizer é que ele também pode ser feito em casa. Tipo, você pode gravar um vídeo de você fazendo em casa e depois crochetar com esse material. Uau, muito É, interessante. Aí, explicando o que é os biomateriais propriamente dito, eles são materiais de origem natural, sintética ou híbridos, e eles são desenvolvidos para interagir com sistemas biológicos. Eles são projetados e formulados em forma de fibra, fio ou tecido, e com propriedades específicas. Então, eles têm que ser biocompatíveis, biodegradáveis, ter uma funcionalidade. Esses materiais são usados em aplicações que vão desde curativo,
Então, aquele curativo que você usa na sua casa, ele é um biomaterial pensado por uma pessoa que estuda têxtil, ou implantes até engenharia de tecido. Então, você encontra tecido, né, têxtil dentro do implantados em próteses de coração, é, produto de hemodiálise é utilizado em hemodiálise também. E esses produtos, no caso os biomateriais, eles são provenientes de origem natural ou sintética ou híbrida. Eles são produtos completamente sustentáveis e que visam o desempenho técnico aliado à interação com o meio biológico, né? Esse é o campo que me interessa, que é o campo que eu pesquisei na faculdade, porque ele une a sustentabilidade, a inovação e um campo que, embora ele seja no nosso dia a dia, então um curativo, uma gase, ele é muito pouco pensado, especialmente numa indústria como a farmacêutica, que é altamente poluente, né? É, No fim da minha graduação, eu vim trabalhar, eu comecei a estagiar na Mabebio. Atualmente eu já sou pesquisadora da Mabê. A gente atua com pesquisa e desenvolvimento, combinando conhecimentos ancestrais e contemporâneos. Não, perdão. A Mabê Bio, ela é uma deep tech, ou uma startup, que ela pesquisa o potencial da biodiversidade vegetal brasileira para o desenvolvimento de materiais, pigmentos, revestimentos inovadores e sustentáveis e que geram valor ao longo da cadeia. Então, como a gente atua dentro da empresa, né? A gente atua com pesquisa, eu sou pesquisadora, né? É, a gente atua com pesquisa e desenvolvimento, combinando com os conhecimentos ancestrais e aos contemporâneos para criar novas soluções sustentáveis. Eu trabalho na Mabê junto com uma equipe multidisciplinar para a gente desenvolver um produto viável para uso em diversos segmentos. Eu, por exemplo, sou responsável por prototipagem de material e pesquisa ligadas ao têxtil. Mais especificamente, é, eu trabalho no biotecido angico. É, o angico, o biotecido angico que a gente desenvolve, ele é um biopolímero que que oferece uma alternativa a cor animal e sintético, desenvolvido a partir de resíduos florestais de angico, que é um material desenvolvido a partir de espécies nativas, utilizados inclusive em reflorestamento. Você pode passar mais um, por favor? A gente desenvolveu, a gente iniciou, a gente tem umas imagens aqui da vagem do angico, que é o material que a gente usa para fazer os couros, que são os protótipos, né, que são essas imagens que estão abaixo. A gente iniciou o desenvolvimento dele em 2023 e a gente conseguiu bons resultados, resultados de performance, e a gente está começando com a implementação aos poucos deles. Então, venda pequena para marca de acessório com o objetivo de validação do material. Mais do que oferecer uma alternativa ao couro tradicional, o objetivo é propor um novo modelo de produção que seja regenerativo, positivo, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Agora, só para fechar, o campo da inovação no têxtil, ele é muito extenso, muito diverso. Hoje eu trabalho com o desenvolvimento de biotecido destinado à moda, mas existem mil e umas oportunidades. Eu trouxe duas delas, mas existem muitas oportunidades de trabalhar com tecidos sustentáveis, para, afinal, de alterar a cadeia têxtil, né, que é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Eu adoro pesquisar, eu adoro produzir conhecimento, e o conhecimento não é produzido só na academia.
eu segui esse caminho, mas ele é produzido no dia a dia e passado de geração em geração, e é assim que a gente vai poder melhorar a cadeia têxtil 1% de cada vez, assim. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Sofia. E eu fiquei muito curiosa, assim, como é que é essa acessibilidade, assim, das marcas, dos estilistas, de quem pensa a moda, assim, tipo, chega até a Mabel? Como é que é essa... Eu sei que vocês devem, com certeza, devem estar envoltos nessas feiras, né? Eu sei que tem muita feira de sustentabilidade, e tudo, mas como que se dá essa intersecção, assim, do público com o laboratório? Então, eu acredito que a principal intersecção que a gente tem no momento como desenvolvedora de produto, a gente não faz a confecção do produto, né? A gente faz o desenvolvimento do material. É, o primeiro contato que a gente tem são com marcas, né? Com confecções e marcas. As marcas se demonstram bastante interessadas por sustentabilidade, principalmente marcas já focadas nisso, né? Em sustentabilidade, mas eu diria que a dificuldade, os problemas que a gente enfrenta são é, as performances, né? A performance, porque nenhum, nenhum material vai performar tão bem quanto um sintético. Tipo, não é que nenhum, mas é que é muito difícil chegar até lá. Os sintéticos, eles são altamente estudados já faz muito tempo e altamente poluentes. Então, a performance eu acho que é a parte mais difícil da ligada à produção, mas tudo as pesquisas estão sempre contínuas, né? A nossa pesquisa é sempre contínua. Então, quando eu falo que a gente tem um produto que já está em fase final de desenvolvimento, não significa que depois que a gente começar a comercializar ele, ele vai acabar o desenvolvimento. É sempre um desenvolvimento contínuo, para ele não, é isso, tipo, o conhecimento nunca vai parar de rodar, assim. Então, é um desenvolvimento contínuo e é isso. Legal. Eu não sei se a. Acabei de lembrar que a Lu Bueno tem uma história muito boa com látex, que ela trabalhou muito tempo. Não sei se ela falou, Lincoln, na última aula, que ela trabalhava muito com teatro, né? E essa questão, tipo, de movimentar o corpo com o látex em contato com o corpo. Então, foi, assim, uma prova mesmo para ver qual que era a durabilidade, como que esse látex. é, Tinha esse contato com o suor, né? Como é que ele ia, ele ia estragar, se ele ia ser mais rápido, enfim. Ela falou alguma coisa, Lincoln, na última aula? Sim, sim, ela chegou a comentar que ela foi figurinista e afins, que ela trabalha, que ela foi não, que ela é, né? Que ela trabalha, etc. E aí dessa possibilidade ela chegou a apresentar, se não me engano, aquele couro vegetal feito da kombucha, que Ah, tá. é das soluções também ali, por exemplo. Ai, Então, muito legal. os coros vegetais, couro vegetal, eles são muito, nossa, pode ser de todos os jeitos, assim, tipo, esse da kombucha, ele é, no caso, de fungo, né? Tem também couro de micélio, que é, no caso, os esporos, né? Tem couro de abacaxi, couro de cacto, couro de maçã. Tem milhões de possibilidades de couro, mas o, o forte da Mabê é utilizar matéria-prima brasileira, entendeu? O angico, ele é uma árvore nativa aqui, brasileira, e vocês viram as imagens, são vagenzinhas. A gente vê essas vagens em todos os lugares. E olhar para aquilo e falar assim, meu, isso aqui, vejo potencial nisso. Esse é o começo, assim, do produzir conhecimento, né? Você começa de uma coisa muito pequena e depois vai crescendo, desenvolvendo.
Não, com certeza. E o Brasil tem uma biodiversidade muito grande, né? Para a gente poder Sim, importar isso também, né? Até sim. agora, a Ana Laura fez uma pergunta aqui que eu também fiquei curiosa, que eu também quero saber. Que ela perguntou para conseguir o intercâmbio no exterior, precisa estar na faculdade, o que exatamente se faz para conseguir. Então, isso eu acho que todo mundo deu acendeu uma luzinha, assim, né? Porque Uhum, é uma oportunidade que é isso, tudo bem, é uma faculdade difícil de entrar, né? A USP, né? Precisa, às vezes, um cursinho, alguma coisa para poder entrar no curso, mas é muito completo e oferece essas oportunidades, né, Sofia? uhum. É, Então, existem muitos incentivos por fora de faculdade para conseguir intercâmbio. Eu não sei o quão específico eles são. Então, existe intercâmbio de línguas, para você estudar uma língua estrangeira, existe intercâmbio de au pair, tem vários tipos de intercâmbio, mas o mais específico meu foi um intercâmbio de estudos pela universidade mesmo. Então, o que a USP faz é ela criou conexões com universidades já lá fora. Então, é uma conexão que a USP já tinha faz tempo. Então, eles mandam estudantes todo ano e aí recebem estudantes também da França aqui na USP. Então, o que eles fazem é, eles abrem edital, uns editais que têm algumas especificidades, mas é tipo, precisa ter concluído 40% do curso, umas coisas assim. Tem alguns intercâmbios que pedem certificado de inglês, mas são poucos, assim. E aí você se candidata lá no sitezinho mesmo deles, e depois de um tempo sai o resultado, se você for sorteado, se você for escolhido ou não. E no caso, eles escolhem as pessoas, né? Por currículo e afins. E aí, são 4 vagas que a gente teve para ir para lá, e você disputa também bolsas para ser financiado. Então, o meu currículo em específico foi feito por dentro da USP mesmo. Foi a USP que organizou tudo. Ela organizou minha ida, organizou minha estadia de lá, sei lá o quê. Mas existem outras maneiras de fazer o intercâmbio. Eu só não sei para estudar em universidades, eu não sei como seria a viabilidade disso. Legal. A Agnes também perguntou, e também o tecido feito de kombucha, o maior problema ainda que necessita de pesquisa é a maneira que o fungo se apresenta nele, ser reduzido ou não ficar evidente. Então, eu não sei muito sobre os coros de kombucha, na verdade. Porque eu acho que deve ter pesquisas mais profissionais sobre o couro de kombucha. Eu acho que eu já vi algumas coisas sobre eles, mas é realmente porque a kombucha ele fica bem grosso assim, né? Então, para você controlar o a finura, ele tem que ser fino para ser um tecido viável, né, nas produções, principalmente de moda, mas ele também tem que ser resistente, né? Então é sempre aquele parâmetro, tipo, aumenta, aumenta a grossura, diminui, e aí é muita pesquisa para isso. Sim. A Melissa perguntou se você tem alguma indicação em relação à formação na área têxtil biodegradável. Nossa. Você indica a Então, eu USP. sei que. Eu digo. Não. Eu ia falar, inclusive, da USP, porque a gente. Essa semana tá tendo. A gente faz uma semana de palestras na USP, chama Semana de Texto e Moda, e que tem muitas palestras e é aberta ao público. Então, é lá na EASH, USP, que no caso é o campus da Zona Leste, e tem muitas palestras sobre os assuntos mais variados possíveis. Então, vale a pena dar uma olhadinha na programação deles. Mas, além disso, lá na USP, a gente também faz algumas oficinas.
são ofertadas para o público. Eu acho que as oficinas que são feitas lá são via a aplicação, mas não precisa pagar nada, nem nada. Tipo, tem oficina de lavagem, de tinturaria, já aconteceu de tinturaria natural. Então, achei. Tem algumas que são específicas para o público 60 a mais. Então, tem que ficar de Legal. olho nisso. Mas são ofertadas lá na EASH mesmo. A feira é semana que vem já? É essa semana, tá acontecendo agora, mas vai Ah, rolar a tá semana acontecendo inteira. agora. Vixe, gente, então tamo que É, correr. Vou, então, vou pegar aqui o link e mando para vocês aqui. Mas uma outra pergunta que eu ia te fazer, Sofia, sobre esse intercâmbio, né, que você fez na França, você sentiu, assim, uma diferenciação muito grande, assim, de conhecimento, tipo, técnico, de lá para cá? O que que você sentiu, assim, com relação à sustentabilidade, com relação a interesse, pesquisa? Conta um pouco aí pra gente. a diferença que eu senti, assim, de lá pra cá, eu não acho que a gente. Eu não acho que tem diferença de conhecimento. Eu, inclusive, eu esperava isso. Eu acho que todo mundo espera, né, que a gente vai chegar lá e que vai ser, nossa, uau. Eles são muito à frente da gente, meu Deus, mas a verdade era muito parecido, assim. Eu participei de um programa de intercâmbio que eles ofertam lá, que eu fiz as matérias junto com outros estudantes internacionais. Então, tinha pessoas brasileiras, tinha indiano, chinês, turco, americano, tinha várias pessoas de vários países, assim. Então, é, eu não senti muita diferença. O que eu percebi, assim, é que lá eles estão. Muitos dos professores estão ligados à iniciativa privada mesmo, a startups. Os professores são donos de startups que estão desenvolvendo mil e um projetos, novos materiais. Muitos dos meus professores tinham startups ligadas à sustentabilidade, então soluções de sustentáveis na moda, que para prestar serviço para a empresa. O conhecimento, pelo que a minha experiência pessoal com os meus professores gira muito em torno disso, enquanto o conhecimento que eu tive contato na USP, que é muito acadêmica, né, muito academicista, nossa, os meus professores eles lidam mais no âmbito acadêmico, assim, de publicação, de congresso e afins. E lá eu senti que os professores que pelo menos me davam aula, eles eram mais ligados a empreendimento, assim mesmo. Boa, legal. A Agnes tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta em relação a esses materiais com base biológica. Quais as possibilidades que eles têm em relação ao descarte do mesmo, ou até mesmo das formas de serem reaproveitados? Então, os materiais biológicos, eles são pode ser muito diferentes, assim, não a gente coloca todos como couro natural, mas eles podem ser muito diferentes porque são polímeros diferentes, são cadeias poliméricas diferentes. Mas em relação ao descarte, também depende muito da maneira como ele é tratado. E quando eu digo isso, um um material que é feito é, e que tem um revestimento de poliéster, tem um revestimento de PU, que é polietileno, que é vindo do petróleo também, igual poliéster. Isso vai impactar na decomposição após o descarte dele, entendeu? Então, não tem só a ver com a matriz dele, mas também tem a ver com os revestimentos, os tratamentos que são feitos no processo. E tem vários que utilizam disso e tem vários que não também. Então depende muito do tipo de material específico que você está falando. Agora, do processo de reaproveitamento, é, o reaproveitamento na moda ele pode ser feito de diversas formas, né? Pode acontecer através do upcycling ou pode acontecer através de uma reciclagem do zero de material. Como a gente já pode ver que a gente consegue reciclar hoje em dia já material de poliéster,
a gente consegue reciclar a nível químico, né? Então, pegar o material, jogar numa máquina e fazer do zero. Isso já é possível hoje em dia. Com o poliéster, especialmente, com o algodão, eu não tenho tanta certeza. Ele é bem mais difícil de lidar o algodão para o reaproveitamento. Mas a nível de upcycling, ele é completamente viável, o reutilização, né? Mas a nível de refazer o material como a gente faz com o poliéster, não é possível. Mas ele é feito para se biodegradar, né? A maioria deles consegue fazer a biodegradação. Legal. A Melissa queria saber um pouco mais sobre o couro de vagem. Ah, o couro de angico? Isso. É... Lico, você pode voltar para mostrar as fotinhos? Isso, obrigada. Então, o angico, ele é uma árvore aqui brasileira, né? Nativa brasileira. Ele tem na Mata Atlântica, também tem no Cerrado. E ele gera essa vagem e ele tem várias espécies dentro do angico. Então, dentro do próprio material, a gente consegue fazer colorações diferentes dependendo da espécie que a gente utiliza, né? Então, o processo, ele é feito com... A gente pega o angico e faz um extrato dele. E utiliza o extrato junto com outras muitas coisas, assim, para ajudar a gelificar. E, no caso, ele vira um biofilme, que a gente chama, né? Ele é um biofilme, ele vira um gelzinho, assim, que depois a gente trata ele, prensa, e ele fica com essa aparência no final. Então, sim, a gente adiciona outras coisas, não é só o, a vagem, e a vagem ela é reduzida, né? Tipo, feito um chazinho, assim, de vagem. A gente utiliza as propriedades da vagem do angico para a produção do nosso biofilme, juntamente com outros produtos químicos. Legal, super interessante. Parece tão fora da nossa realidade aqui, que já lida com a coisa pronta, né? É, Quase então. nada de origem vegetal. Parece tão longe da nossa realidade, mas uma outra coisa que me vem, assim, que eu achei super curioso, que você fez essa sua pesquisa, né? No começo, falando sobre essa questão de material têxtil médico. E aí eu Uhum. fiquei super curiosa, assim, porque é isso, né, gente? A gente, tipo, pensa assim, não, eu quero fazer moda para, sei lá, ser estilista lá de cara, mas pensar que existe, né, um nicho de têxteis médicos. E como que esses aprendizados a gente consegue colocar na moda, assim, do dia a dia? Uhum. Não, até a gente aprende a gente aprende a ver texto em tudo, né? Quando você começa com engenharia textil, você aprende a ver texto em tudo. Então, tipo, a roupa, ok, mas é o estofado do sofá, é o estofado do carro, é o volante do carro, é a lona de transporte que vai no transporte de alimento. Tudo isso são têxteis, né, no fim das contas. E são coisas muito diferentes, são aplicações muito diferentes e que no fim das contas a gente tem que aprender. Na faculdade a gente aprende, tipo, de tudo, assim, tipo, via. Aí eu lembro, tinha muita gente na minha sala que queria trabalhar só com moda. Aí chegava lá para aprender sobre lonas. Então ficava assim, ai, ai, gente. Mas aí é uma coisa que, tá bom, você vai aprender com lonas, mas existe gente fazendo upcycling com resíduo de lona, upcycling com resíduo de vela de barco, De barco, entendeu? né?
Sim. dar uma nova destinação às coisas, significa também que você tem que aprender sobre todas essas coisas e enxergar que o têxtil, ele tá em tudo. Ele tá literalmente em tudo, tipo... E o têxtil médico, ele é, como eu disse, altamente poluente, né? A gente nem para pra pensar nisso, né? Tipo, quando a gente tava na pandemia, quantas máscaras a gente usou? Sim. E a gente nunca nem pensou que foi uma pessoa, um profissional de têxtil, uma pessoa que trabalha junto com você, né, na mesma cadeia, que desenvolveu aquilo. Uhum. Então, eu acho essa parte bem interessante. Super. E é um caminho, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Tipo, pelo menos eu já trabalhei com modelista, né? E aí essa parte de modelistas, as próprias costureiras, o pessoal que está fora nos bastidores, né? Tem essa necessidade de mais profissionais e às vezes a gente foca, né? A maioria das pessoas que tem vontade de fazer moda, tipo, foca num produto final, né? Eu acho que é legal a gente abrir a nossa cabeça para essas possibilidades. Uhum. O Natanael perguntou, assim, o biotecido é realmente biodegradável ou apenas menos poluente? E outra coisa, o custo de produção do biotecido é viável para a produção em larga escala? Então, o, o biotecido, ele depende do biotecido, mas o nosso biotecido que a gente produz, o teste de biodegradabilidade, ele é feito em escalas, né? Então, é super uma coisa, caracterização é super metódico, né? Tem que seguir várias normas, e ele é feito em escalas. Então, é, tipo, se ele é mega biodegradável, é tipo 1. Ele se biodegradou muito rapidamente. Então, ele tem uma escala 1. É um exemplo, tá? Mas, tipo, é uma escala 1. Se ele é mais ou menos, ele é escala 2. Se ele é mais ou menos escala 3, e assim por vai. Então, o nosso material, ele não utiliza nenhuma base de polímero, não polímero, mas de algo que impeça ele de ser biodegradável, entendeu? Então, tipo, qual que era a outra pergunta? Que eu já Hum. esqueci. O custo de produção do biotecido é viável para uma produção em larga escala? Então, a gente tá numa fase, a gente participa do projeto do Fashion Sampa, a Mabê, ela está participando do Fashion Sampa, e a gente está no processo de P&D ainda, que é o processo de produção e desenvolvimento. A gente está desenvolvendo ainda. A gente começou a vender em pequenas quantidades para marcas muito pontuais de acessórios. Então, a gente está investigando ainda e calculando certinho os custos para a larga escala ainda. Então, a gente ainda está nesse processo de desenvolvimento dessa parte, pelo menos. Legal. A Agnes perguntou: em relação à sua pesquisa, quais foram as dificuldades apresentadas? O angico teve algum processo que o dificultou para ser extraído para um tecido? Ele muitas dificuldades. O que mais a gente tem é dificuldade, né? Todo o processo, ele é processo de criação de material do zero é sempre erro e acerto. Então a gente vai testando, tentando métodos diferentes até a gente acertar, né, no caso. Então, o que eu falo no laboratório é a coisa mais você tem que saber lidar com frustração, porque você chega lá e você fala assim, hoje, quando eu fizer desse jeito, vai dar certo. E aí não dá. E aí você se frustra e tem que voltar todas as casas e começar do zero. Então eu acho que a gente ainda tem muitas dificuldades, como falar do o processo de produção em larga escala. é, São muitas dificuldades, assim, que a gente vai enfrentando aos poucos e a gente vai solucionando e encontrando caminhos alternativos. Então, sim, a gente. Mas é todo o processo de desenvolvimento de conhecimento é assim. O meu processo de desenvolvimento no laboratório que eu fiz na minha iniciação científica, meu, tinha vezes que eu ficava assim, vou desistir, vou largar de tudo. Teve vezes que eu fiquei preparando um teste até
11 horas da noite no laboratório para chegar lá no dia seguinte e dar tudo errado. Está todo, tudo errado. E eu ficar assim, pelo amor de Deus, eu fiz tudo em vão. Mas não é em vão, né? É sempre descobrindo coisas novas sobre os materiais. Sim. E esse campo da pesquisa é muito de teste, né? Muito do. Se na costura a gente tem que descosturar para fazer de novo e é um saco. Vocês vão ver nas próximas aulas, gente. Vocês vão ter aula de corte e costura. A parte de costurar que é mais frustrante na sua é de dar errado, né? Sim. E Melissa também perguntou: você acha que é possível tentar criar esse tipo de material em casa ou apenas em laboratório? Ah, sim, com certeza é possível. É muito possível. Até porque muitos materiais que são utilizados em outros é, que são utilizados em outros biotecidos, tipo o agar, que é um gelificante, o próprio alginato, principalmente o agar, ou até a gelatina. Usar gelatina, dá para fazer um biotecido com gelatina. Então, eu postei um vídeo, o vídeo que eu coloquei aqui no, na apresentação, ele é um vídeo que eu assisti no TikTok, que apareceu para mim no TikTok de uma pessoa fazendo em casa e depois fazendo um crochê com ele. Então, eles são coisas completamente, se você pesquisar em qualquer lugar, você consegue encontrar diferentes tipos é, de biotecido mesmo. Você pode. Tem biotecidos que são transparentes, que são de diversas maneiras. Eu posso mandar, sim, os vídeos, o vídeo que eu coloquei do TikTok. No caso, ele é uma fibra, né? No caso, se torna um filamento, aquele vídeo que eu postei, mas existem outras pessoas, se você pesquisar, eles fazem esse desenvolvimento, sim, em casa. É assim que começou, né, a Mabê? A Mabê começou com um teste feito em casa, utilizando o Angico, e depois deu um resultado legal, e a gente falou, nossa, pior que é bom, mas eu acho que dá, assim, para fazer uma coisa legal com isso. E aí depois só que a gente foi é, profissionalizando o, o processo. Sim. Eu sempre fico colocando algumas perguntas assim que eu queria muito discutir assim com tanto com você, né, com outros profissionais assim, mas que essa questão da sustentabilidade que assim, esse tipo de pesquisa que você faz, você foi até a França, está estando na Mabebio, a gente está focando, olhando para essa sustentabilidade real, né? Uhum. E eu queria te perguntar assim, essa parte tipo do greenwashing, sabe? Do tanto que a gente vê produtos que não são verdes, né? Que tipo se dizem verdes e como eles podem ser agressivos e podem estragar, né? Tipo a nossa vontade de uma sustentabilidade real, né? Que Sim. você como diferenciar, né, essa inovação real e tipo o greenwashing que o pessoal tem feito. Então, o greenwash, ele pode acontecer em diferentes níveis, né? Tipo, o greenwashing que a gente mais encontra é quando a gente vai numa loja e aí tá escrito lá, ai, tecido natural, linho. Aí você vai lá ver 1% de linho, 99% de poliéster. Sim. O greenwashing, A ele etiqueta tá ajuda muito nessas horas, né? Exatamente. Então, a nível de a nível de consumidor mesmo, é isso, é aprender a ler etiqueta, é aprender a identificar toque, é aprender. Eu não sei se. Eu não sei se vocês já passaram por isso, que é aprender a identificar fibra com queimando. Você consegue Ah, identificar se é na aula, um. vocês viram isso, gente? Pelo que eu vi, acho que o Hilário não chegou a passar, mas é uma boa pra gente praticar com eles. Ou passou?
Se passou, eu tô jogando fake news. Tô fazendo greenwashing Ah, aqui também. sim, o Caio tá falando que sim. O Hilário nunca falha, gente. Quem falhou fui eu. Então, esse é o nível de não só de consumidor, mas de confecção, né? Um nível de modelista, um nível que você vai desenvolver um material assim, você não tem certeza da procedência dele. Às vezes a procedência dele é vendida super errada. Então, esse é a nível de. Mas a nível de pesquisa é você pesquisar o seu material. É literalmente você pesquisar o seu material. Então, tô comprando um couro vegetal, vou pedir mais informação, ler as coisas que estão escritas no site, porque normalmente no site eles explicam por cima como faz, como funciona o material e identificar, assim. Então, tem muita coisa que é tipo palavras que você não entende. Tipo, Uhum. polietiranos, carboxílica, sei lá o que. Você pega aquilo e coloca no Google, tipo, o que que é isso? Aí vai lá e vai explicar. Petróleo. Sim, Ou sim. tipo, coisas que se assemelham a poliéster, que não são biodegradáveis, né, no caso. Então, a dica que eu dou para como profissionais da moda, profissionais de confecção, que trabalham com isso, é pesquisar. Eu sei que eu falei disso a apresentação inteira falando pesquisa, 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 mas no fim das Sim, sim. contas é tudo sobre isso, né? Sempre tá aprendendo. E a questão da acessibilidade, assim, tipo, como que você acha, assim, na sua opinião, que esses materiais eles vão conseguir deixar de ser tão nichados e fiquem um pouco mais acessíveis, assim, para o mercado? Eles são. É muito difícil você adentrar o fast fashion, né? Isso aí todo mundo já sabe. Um material diferenciado. Não importa se é uma qualidade melhor ou é um produto que agrega valor, muitas vezes é jogado de escanteio pelo fast fashion, né? Então ele acaba se tornando bem menos acessível, porque querendo ou não, a acessibilidade que a gente tem é sempre através do fast fashion, né? Então, é, o que eu acredito que ele vai se tornar mais acessível ao público quando. Porque pesquisa tem muita gente pesquisando isso, tem muita gente desenvolvendo isso. Mas quando a cadeia produtiva estiver pronta para receber essas coisas, eu sinto que mas a cadeia produtiva não tá. É muito difícil você encontrar um lugar que se disponha. Se você quer terceirizar a produção, ou tipo, se você não tem o capital financeiro de fazer a produção por conta própria, você acaba dependendo da cadeia produtiva. E é muito difícil a cadeia produtiva aceitar produtos tão diferenciados, porque eles não sabem, porque eles não vão conseguir vender pro fast fashion. Então, essa é muito difícil fazer o caminhozinho, né? Que eu falo assim, Sim, que é uma cadeia, literalmente uma cadeia produtiva. Então, a gente está no começo do começo, no desenvolvimento. Eles têm que passar por várias pessoas até chegar ao final e se sim. tornar um produto acessível. Então, para isso acontecer, é tão, é tão complicado. É tipo, uma pessoa diz que não, acabou, fechou aquele caminho, vou ter que procurar outro. Então, eu acho que. E outra coisa que eu acho que o público, a gente, a gente, a gente tem, a gente que está em contato com a moda, a gente tem mais consciência, mas tem muita gente que não faz a mínima ideia. Então, às Sim. vezes, tipo, falta de demanda por produtos novos, tudo isso impacta, né, na gente que está no começo, literalmente no começo da produção. Super. Bom, a gente está chegando no final. Queria que você desse mais umas dicas assim para os alunos, para mim, para todo mundo que está aqui. Leituras, vídeos, documentários.
coisas que seriam interessantes, assim, para a gente entrar em contato? Eu acho que, não querendo ser prolixa, mas acho que a pesquisa é a melhor coisa que a gente pode fazer em todos os âmbitos possíveis. Então, tá sempre em contato com conhecimentos novos, materiais novos, independentemente, tipo, de você ter se interessado por materiais novos, ou se você se interessar por confecção, se você se interessar por styling, se você são eu acho que tá em contato com conhecimento novo é muito importante, assim. Então, o que eu recomendo é ficar atento às novas possibilidades de produção. Então, não só a nível acadêmico, mas é, a nível de. Tem muita. Hoje a internet, as redes sociais, tem muita gente fazendo muita coisa legal, muita coisa diferente. Que nem o pessoal perguntou sobre. Você perguntou sobre o vídeo que eu coloquei do desenvolvimento de filamento. Ele é. Eu topei com aquilo na internet. Tem muita gente entrando em contato, tem gente fazendo coisas em casa. Então, eu acho que. É... E também deixar a sua criatividade rolar, deixar a sua curiosidade rolar. Então, você pegar uma casca de laranja e falar assim, meu, será que eu consigo usar isso em algum, algum lugar? Ou já vi biotecido com borra de café, com casca de laranja. Então, eu acho que é se manter curioso. É isso que eu diria, se manter curioso sobre todos os âmbitos, assim. E é isso. Obrigada, Sofia. Muito obrigada pela troca e pela partilha. Quero muito saber mais aí da Mabebi agora que está na Fashion Sampa. Sim. Com certeza vai crescer e a gente vai ver muito mais do trabalho de vocês. Duas